Bíblia completa em um ano, dia 229. Jeremias 37. Zedequias, filho de Josias, foi sucessor de Joaquim, filho de Jeoaquim, no trono de Judá. Foi nomeado por Nabucodonosor, rei da Babilônia. Mas nem Zedequias, nem seus servos, nem o povo que restou na terra de Judá deram ouvidos ao que o Senhor tinha dito por intermédio do profeta Jeremias. Ainda assim, o rei Zedequias enviou Jucal, filho de Selemias, e o sacerdote Sofonias, filho de Maceias, para pedirem a Jeremias: orem por nós ao Senhor nosso Deus. Jeremias ainda não havia sido preso, de modo que podia circular livremente entre o povo. Nessa época, o exército do faraó partiu de sua terra preparado para guerrear. Quando o exército babilônio soube disso, suspendeu o cerco de Jerusalém. Então o Senhor deu esta mensagem a Jeremias: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: o rei de Judá os enviou para me consultar a respeito do que acontecerá. Digam-lhe, embora o exército do faraó tenha vindo para ajudá-los, logo voltará ao Egito. Os babilônios retornarão, conquistarão esta cidade e a queimarão de alto a baixo. Assim diz o Senhor: não se iludam imaginando que os babilônios foram embora para sempre. Eles voltarão. Ainda que vocês destruíssem todo o exército babilônio e restasse apenas um punhado de sobreviventes feridos, eles sairiam de suas tendas e queimariam esta cidade de alto a baixo. Quando o exército babilônio se retirou de Jerusalém por causa do exército do faraó que se aproximava, Jeremias resolveu sair da cidade para ir ao território de Benjamim e tomar posse de sua propriedade ali entre seus parentes. Quando passava pelo portão de Benjamim, um guarda o prendeu e disse: você está desertando para o lado dos babilônios. O guarda que o prendeu foi Jerias, filho de Selemias e neto de Hananias. Não é verdade, disse Jeremias. Não estou desertando para o lado dos babilônios. Jerias, porém, não deu ouvidos e levou Jeremias aos oficiais. Eles ficaram furiosos com Jeremias e mandaram açoitá-lo e prendê-lo na casa do secretário Jonatas, que havia sido transformada em prisão. Jeremias foi colocado numa cela do calabouço e ali ficou por muitos dias. Mais tarde, em segredo, o rei Zedequias mandou buscar Jeremias e levá-lo ao palácio, onde lhe perguntou: você tem alguma mensagem do Senhor? Sim, tenho, disse Jeremias. Você será entregue ao rei da Babilônia. Então Jeremias perguntou ao rei: que crime cometi? O que fiz contra o rei, contra seus servos ou contra o povo para ser preso? Onde estão seus profetas que lhe disseram que o rei da Babilônia não atacaria nem o rei nem esta terra? Suplico que ouça ao meu senhor, o rei. Não me mande de volta para o calabouço na casa do secretário Jonatas, pois morrerei naquele lugar. Então o rei Zedequias ordenou que Jeremias fosse levado ao pátio da guarda do palácio e ficasse preso ali. O rei também ordenou que Jeremias recebesse um pão fresco diariamente enquanto houvesse pão na cidade. Assim Jeremias foi colocado na prisão do palácio. Jeremias 38. Cefatias, filho de Matã, Gedalias, filho de Pazur, Jucal, filho de Semelias, e Pazur, filho de Maquias, ouviram que Jeremias dizia a todo o povo: assim diz o Senhor: todos que ficarem em Jerusalém morrerão por guerra, fome ou doença, mas os que se renderem aos babilônios viverão. A recompensa deles será a vida, eles viverão. Assim diz o Senhor: a cidade de Jerusalém certamente será entregue ao exército do rei da Babilônia, que a conquistará. Então esses oficiais foram ver o rei e disseram: esse homem deve morrer. Suas palavras vão desanimar os poucos soldados que restam, bem como todo o povo. Ele não busca o bem, mas a desgraça da nação. O rei Zedequias concordou e disse: façam o que quiserem com ele, não posso impedi-los. Então os oficiais tiraram Jeremias de sua cela e o baixaram por meio de cordas para dentro de um poço vazio no pátio da prisão. O poço pertencia a Malquias, membro da família real. Não tinha água, mas tinha uma camada de lama no fundo e Jeremias ficou atolado nela. O etíope Ebed-Meleque, oficial importante da corte, soube que Jeremias estava no poço.
Naquele momento, o rei julgava um caso junto ao portão de Benjamim. Então Ebed-Meleque saiu apressadamente do palácio para falar com ele. Ó meu senhor o rei, disse, estes homens fizeram muito mal em colocar o profeta Jeremias no poço. Logo ele morrerá de fome, pois não há pão na cidade. Então o rei disse a Ebed-Meleque, leve 30 homens sob suas ordens e tire Jeremias do poço antes que ele morra. Ebed-Meleque levou os homens e foi à sala do palácio debaixo da tesouraria, onde encontrou alguns pedaços de pano e roupas velhas. Levou-os até o poço e, por meio de cordas, os desceu para Jeremias. Ebed-Meleque disse a Jeremias, coloque os pedaços de pano debaixo dos braços, para que as cordas não o machuquem. Quando Jeremias estava pronto, puxaram-no para cima. Jeremias foi levado de volta para o pátio da guarda e permaneceu preso ali. Certo dia, o rei Zedequias mandou buscar Jeremias para se encontrar com ele na terceira entrada do templo do Senhor. Quero lhe fazer uma pergunta, disse o rei. Não tente esconder a verdade. Jeremias disse, se eu lhe disser a verdade, você me matará. Se eu lhe der conselhos, você não me ouvirá. Então o rei Zedequias lhe prometeu em segredo, tão certo como vive o Senhor que nos criou, não o matarei nem o entregarei aos homens que desejam tirar sua vida. Então Jeremias disse a Zedequias, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel, se você se render aos oficiais babilônios, você e sua família viverão, e a cidade não será queimada. Mas, se não se render, não escapará. A cidade será entregue aos babilônios, e eles a queimarão de alto a baixo. Tenho medo de me render, disse o rei, pois pode acontecer de os babilônios me entregarem aos judeus que passaram para o lado deles. Quem sabe que crueldades farão comigo? Jeremias respondeu, você não será entregue a eles se obedecer ao Senhor. Sua vida será poupada e tudo lhe irá bem. Mas se você não quiser se render, foi isto o que o Senhor me revelou. Todas as mulheres que restaram em seu palácio serão trazidas para fora e entregues aos oficiais do exército babilônio. Então as mulheres lhe dirão, que belos amigos você tem, traíram você e o enganaram. Quando seus pés atolaram na lama, abandonaram-o à própria sorte. Todas as suas esposas e todos os seus filhos serão levados pelos babilônios, e você não escapará. Será capturado pelo rei da Babilônia, e esta cidade será queimada de alto a baixo. Então Zedequias disse a Jeremias, se alguém souber desta conversa, você morrerá. Pode ser que meus oficiais fiquem sabendo que falei com você e digam, conte-nos sobre o que você e o rei conversaram. Se não nos contar, o mataremos. Se isso acontecer, diga-lhes que apenas suplicou para não ser levado de volta ao calabouço de Jonatas, pois tem medo de morrer ali. De fato, pouco tempo depois, os oficiais foram ver Jeremias e lhe perguntaram por que o rei tinha mandado chamá-lo. Jeremias, porém, seguiu as instruções do rei e os oficiais foram embora sem descobrir a verdade. Ninguém tinha ouvido a conversa entre Jeremias e o rei. Jeremias continuou preso no pátio da guarda até o dia em que Jerusalém foi conquistada. Jeremias 39. Em janeiro do 9º ano do reinado de Zedequias, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, chegou com todo o seu exército para cercar Jerusalém. 2 anos e meio depois, em 18 de julho, no 11º ano do reinado de Zedequias, foi aberta uma brecha no muro da cidade. Todos os oficiais do exército babilônio entraram e se sentaram junto ao portão do meio, Nergal-Sarezer de Sangar, Nebussarsequim, um dos chefes dos oficiais, Nebal-Sarezer, conselheiro real, e todos os outros oficiais do rei da Babilônia. Zedequias, rei de Judá, e todos os soldados fugiram quando viram que os babilônios tinham invadido a cidade. Esperaram até o anoitecer, passaram pelo portão entre os 2 muros atrás do jardim do rei e fugiram em direção ao vale do Jordão. Contudo, os soldados babilônios os perseguiram e alcançaram o rei Zedequias nas planícies de Jericó. Eles o capturaram e o levaram a Nabucodonosor em Ribla, na terra de Ramat. Ali, o rei da Babilônia sentenciou Zedequias. Obrigou Zedequias a testemunhar a matança de seus filhos e de todos os nobres de Judá. Depois arrancou seus olhos e os prendeu
com correntes de bronze e os levou para a Babilônia. Os babilônios queimaram Jerusalém, incluindo o palácio real e as casas do povo, e derrubaram os muros da cidade. Nebuzaradã, capitão da guarda, deportou para a Babilônia o restante do povo que havia ficado na cidade, os desertores que tinham passado para seu lado e todos os outros sobreviventes. Permitiu, no entanto, que alguns dos mais pobres ficassem na terra de Judá para cuidar dos vinhedos e dos campos. O rei Nabucodonosor tinha ordenado a Nebuzaradã, capitão da guarda, que encontrasse Jeremias. Cuide que ele não seja ferido, disse. Tome conta dele e providencie tudo o que ele pedir. Então Nebuzaradã, capitão da guarda, Nebuzazban, um dos chefes dos oficiais, Nergal-Sarezer, conselheiro real, e os outros oficiais do rei da Babilônia mandaram tirar Jeremias da prisão, entregaram-no aos cuidados de Gedalias, filho de Aicã, neto de Safã, que o levou para sua casa. Jeremias permaneceu em Judá no meio de seu povo. Enquanto Jeremias ainda estava na prisão, o Senhor lhe tinha dado a seguinte mensagem: Diga ao etíope Ebed-Meleque: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Farei a esta cidade tudo o que prometi, enviarei calamidade e não bem. Você haverá ser destruída, mas eu o livrarei daqueles que você tanto teme. Porque confiou em mim, darei a você sua vida como recompensa. Eu o resgatarei e o protegerei. Eu, o Senhor, falei. Jeremias 40. O Senhor deu uma mensagem a Jeremias, depois que Nebuzaradã, capitão da guarda, o pôs em liberdade em Ramá. Ele havia encontrado Jeremias acorrentado entre todos os prisioneiros de Jerusalém e de Judá que estavam sendo levados para o exílio na Babilônia. O capitão da guarda mandou chamar Jeremias e disse: O Senhor, seu Deus, trouxe esta calamidade sobre esta terra. O Senhor cumpriu o que tinha dito, pois esse povo pecou contra o Senhor e lhe desobedeceu. Por isso aconteceram todas essas coisas. Mas eu vou tirar suas correntes e libertá-lo. Se quiser ir comigo para a Babilônia, está bem, providenciarei que cuidem de você. Se não quiser ir, fique aqui. Toda a terra está diante de você. Vá para onde quiser. Se resolver ficar, volte para a casa de Gedalias, filho de Aicã, neto de Safã. O rei da Babilônia o nomeou governador de Judá. Fique com o povo que ele governa. E se quiser ir para algum outro lugar, faça o que lhe parecer melhor. Então Nebuzaradã, capitão da guarda, deu a Jeremias um pouco de alimento e dinheiro e o deixou partir. Jeremias voltou para Gedalias, filho de Aicã, em Mispa, e habitou em Judá com os poucos que haviam ficado na terra. Os comandantes dos grupos de soldados que estavam no interior de Judá souberam que o rei da Babilônia havia nomeado Gedalias, filho de Aicã, para governar o povo pobre que tinha ficado em Judá, isto é, os homens, as mulheres e as crianças que não haviam sido enviadas para o exílio na Babilônia. Então foram ver Gedalias em Mispa. Entre eles estavam Ismael, filho de Netanias, Joanã e Jonatas, filho de Careá, Seraías, filho de Tanumete, os filhos de Efai, o netofatita, Jazanias, filho do Macatita, e todos os seus homens. Gedalias jurou a eles que os babilônios não tinham intenção de lhes fazer mal. Não tenham medo de servi-los. Vivam na terra e sirvam ao rei da Babilônia, e tudo lhes irá bem, ele prometeu. Quanto a mim, ficarei em Mispa e os representarei diante dos babilônios que vierem se encontrar conosco. Estabeleçam-se nas cidades que tomaram e vivam dos frutos da terra. Colham uvas, frutas de verão e azeitonas e armazenem tudo. Quando os judeus em Moabe, Amon, Edom e outras terras vizinhas souberem que o rei da Babilônia tinha deixado um remanescente do povo em Judá e que Gedalias era o governador, começaram a voltar para Judá dos lugares para os quais haviam fugido. Pararam em Mispa, onde se encontraram com Gedalias. Depois seguiram para os campos em Judá e tiveram uma farta colheita de uvas e frutas de verão. Algum tempo depois, Joanã, filho de Careá, e os outros comandantes dos soldados que estavam no interior foram até Gedalias em Mispa. Eles disseram: Você sabia que Baalis, rei de Amon, enviou Ismael, filho de Netanias, para assassiná-lo? Gedalias, porém, não acreditou neles. Mais tarde, Joanã falou com Gedalias em particular e se ofereceu para matar Ismael em segredo. Por que deixar que ele venha e mate você?
Joanã perguntou: O que será então dos judeus que voltaram? Se isso acontecer, os poucos que restaram ficarão espalhados e perdidos. Gedalias, porém, disse a Joanã: Eu o proíbo de fazer isso, pois você está mentindo a respeito de Ismael. Bíblia completa em um ano, final do dia 229.